dia, queridos irmãos e irmãs. É bom saber que Deus cuida de nós. E uma das demonstrações do seu cuidado é o fato de nos dar a oportunidade, como nessa manhã, de iniciarmos um novo tempo, uma nova semana juntos, abençoados, cuidados pela boa e poderosa mão do Senhor. Deus nos traz aqui para nos dar a oportunidade de ouvi-lo novamente. E não só isso, mas também para nos abrir a oportunidade de nos ouvir. Quando nós cantamos, nós estamos cantando para Deus, louvor de Deus. Estamos afirmando nossa fé. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, porque Ele é quem nos ouve. Então vamos aproveitar esse tempo que Ele nos dá nessa manhã e vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Juntos vamos nos unir neste culto, na mesma fé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no início, capítulo 1. Nós vemos os primeiros 14 versículos desse Evangelho, João 1, 1 a 14. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Rogério, nós estamos transmitindo ou não? Então, a você que nos acompanha também pela internet, que Deus abençoe você aí onde você está. Participe conosco como se aqui estivesse. Vamos ler de maneira alternada, então. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Bendita é a palavra de Deus e o privilégio que Ele nos dá de lê-la juntos. Vamos falar com Deus. Eu vou convidar o nosso irmão Geraldo. Geraldo, você pode nos conduzir, por favor, numa palavra de... Está aqui desse lado, Marcelo. Oração ao Senhor. Senhor nosso Pai, nós somos agradecidos pela Tua salvação que o Senhor nos dá, como nós lemos agora, que nós não merecemos. Mas pela Tua graça, pelo Teu amor, estamos aqui reunidos nesse culto de adoração, de louvor, e pedimos que o Senhor aceite essa adoração e esse louvor, e nos dê na Tua graça um enriquecimento da Tua palavra, para que possamos sair edificados e melhores do que entramos, para vivermos como filhos do Senhor. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos unir nossas vozes e louvar ao Senhor, o nome que inspira o meu louvor.
Nós voltamos a olhar no Evangelho de João, agora no capítulo 16. De 25 a 33. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora, vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus Cristo nos dão confiança, que mesmo vivendo em meio a problemas e a aflições, nós temos vitória, porque Jesus venceu o mundo e compartilha conosco essa vitória. Vamos então procurar a Deus. Cada um de nós tem motivos para falar com Deus. Gostaria de lembrar aqui o nome do nosso irmão Schmidt, continua internado. Vamos lembrar de rogar a Deus pela sua vida. Fez uma segunda cirurgia essa semana. Vamos pedir por ele. Eu também gostaria de lembrar aqui o nome do pai da Rosi, o senhor Luiz Mazon, que também está internado, precisando das nossas orações também. E vamos colocar os nossos motivos pessoais. Vamos orar pelo nosso país, as eleições que se aproximam. Falemos com Deus então. Pastor Bezaliel, por favor, nos conduza em oração ao Senhor. O microfone pode chegar aqui ao pastor. Marcelo, você pode trazer o microfone aqui ao pastor, por favor?
Senhor, são tantas as nossas aflições e preocupações, mas a Tua palavra nos conforta. A mesma palavra dirigida aos discípulos é agora dirigida a cada um de nós. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, intercedemos pelos nossos queridos que estão enfermos, pelo Schmidt, pelo meu cunhado José, pelo pai da Rosíris, pelas pessoas idosas que estão acamadas. Ó Senhor, que Tu possa levar a cada uma delas, esta palavra: eu venci e vocês vencerão. Completa, Senhor, as nossas petições. Tu sabes todas as coisas. De uma maneira especial, nós intercedemos pelas eleições no Brasil, para que a nação possa sentir a Tua mão poderosa sobre a direção de tudo. Que o presidente eleito seja realmente alguém que possa fazer alguma coisa para melhorar este país. Confiamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti. E suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar novamente em pé para reconhecer quem Deus trouxe e está ao nosso lado. Vamos virar aí para o lado, nos cumprimentar com grande alegria pelo privilégio da fé comum e também louvar juntos ao Senhor cantando.
Por favor, se assentem, amados irmãos e irmãs. Nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 1 ao versículo 42. Nos diz assim, a palavra do Evangelho: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus:
eu sou. Eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E nesse ínterim os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, quando lemos esse encontro maravilhoso do nosso amado Salvador Jesus com aquela mulher samaritana, nós nos vemos nela e pedimos que o Senhor também derrame sobre nós a tua graça, como derramaste sobre a vida dela. Fala aos nossos corações, ó Deus, porque tanto nós quanto os nossos queridos precisamos dessa graça. Pedimos que o Senhor fale conosco agora e derrame sobre nós essa preciosa e doce graça salvadora, em nome de Jesus. Amém. A água. Amados irmãos, nós temos sentido muito a falta dela, não é verdade? E nós louvamos a Deus, agradecemos por essa chuva gostosa que tem caído sobre a nossa terra nesses últimos dias, porque nós precisamos muito dela, da água. Os nossos reservatórios estão no nível muito baixo. Nós estamos preocupados com a comida, nós estamos preocupados com a nossa sede. Nós temos visto como é importante a água e como ela faz falta. Porém, apesar dessa água terrena ser essencial para nós, e como nós temos percebido isso nesses últimos tempos, há ainda uma sede muito pior no coração do homem e que precisa ser saciada. O homem sem Deus tem sede. O homem sem Deus caminha pelo deserto. E o Evangelho de João nos ensina Deus derramando sobre o mundo uma torrente de águas que salvam, que limpam, purificam. Esse rio de vida que veio do céu se chama Jesus, o Verbo de Deus, que veio ao mundo, que se fez carne e que habitou entre nós e nos trouxe a sua graça,
graça que nós pudemos enxergar, verdade que nós pudemos conhecer. O Senhor Jesus veio ser a água que sacia a sede do nosso interior, a água viva que sacia a nossa sede. Em primeiro lugar, nesse texto que nós lemos, diz que Jesus Cristo é a água viva que sacia a nossa sede de aceitação. Todo homem tem um vazio no seu coração, todo homem tem um grande problema, ele se sente rejeitado, ele se sente esquecido, se sente longe de Deus, ele se sente desprezado. Essa mulher samaritana, ela personifica as nossas necessidades, bem como o seu povo, bem como os samaritanos daquele lugar. Mas nós podemos começar imaginando esse encontro de Jesus com a mulher, traçando um perfil desses dois personagens. Quem é Jesus? Jesus é um homem santo, puro, justo, Deus, mestre. Não era comum que um homem judeu e mestre fosse encontrado conversando com uma mulher, mesmo que ela fosse judia. Quem dirá conversando com uma mulher samaritana, uma vez que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Para os judeus, o samaritano era um povo misturado, era um povo desobediente, era um povo que se rebelou contra Deus e desobedeceu. Então eles não conversavam, eles não tinham um bom relacionamento. Jesus, a luz do mundo, o Senhor da criação, o Deus de todas as coisas, o amor que sustenta o universo, o amor que cuida e que faz com que tudo permaneça no seu equilíbrio. Deus de Deus, Senhor de nós, estava andando por Samaria naquele dia e encontrou uma mulher pecadora, ferida, cheia de complexos. Imagine você, 5 maridos e agora um relacionamento instável. Quantos pesos emocionais, quanta carga afetiva. Nós não sabemos os motivos pelos quais esses casamentos terminaram, mas o abandono, o desprezo, a morte, a viuvez, seja quais forem os motivos, nós, pequeninos e frágeis seres humanos, sempre trazemos marcas nos nossos corações. E essas coisas deixam a nossa alma pesada. Aquela mulher já na defensiva começa a conversa com Jesus. No versículo 9, ela já, logo de cara, coloca para Jesus: como pode você, sendo judeu, conversar com uma mulher samaritana? Uma pessoa que com o passar do tempo certamente se tornou amarga, amargurada, com as coisas da vida, com o quadro que a vida pintou. Mas Jesus conversa com ela. Jesus vence todos os preconceitos, principalmente os que estavam no coração dela. Jesus quebra todas as barreiras do sistema mau, da religiosidade fria. Jesus lhe oferece salvação. Jesus lhe oferece a água viva. Sabendo quem ela é e como ela tem vivido, e principalmente por saber quem ela é e como ela tem vivido, Jesus diz que ela pode ser amada, que ela pode ser acolhida, dignificada, não importando quem ela é,
não importando as suas atitudes do passado, Jesus a aceita naquele poço, senta com ela, pede água, lhe fala sobre uma nova oportunidade de ter o seu interior, a sede do seu interior, saciada, preenchida por Ele mesmo, o rio de Deus que veio ao mundo trazer vida por onde passa. E Ele passava por Samaria. Aquela mulher estava começando um processo de restauração na presença daquele que pode restaurar todas as coisas no coração do homem. Era a mulher que precisava de aceitação e não encontrou nas mãos de 5 maridos e mais um. E não encontrava nas mãos da religião da época, dos líderes religiosos, das pessoas à sua volta. Aquela mulher que não conseguia achar em Deus, achar nos homens a aceitação de que tanto precisava, encontra verdadeiramente em Jesus, nos braços de Jesus, alguém que pode acolhê-la, amá-la, e ela poderia ter todas as suas feridas emocionais, afetivas, saradas, nos braços de Deus. Jesus, a água viva, veio saciar a sede de aceitação daquela mulher, naquele dia. Trazendo para nós hoje, talvez você tenha na sua alma feridas como aquela mulher. Talvez você se sinta desprezado, desprezada, abandonado, abandonada. Talvez a vida tenha sido dura com você. Talvez o mundo tenha batido pesado no seu coração. Talvez você hoje, depois de procurar em tantos lugares aceitação, tenha se entregue aos prazeres desse mundo, tenha vivido uma vida errante, buscado na religiosidade e não encontrado. Pelo contrário, essa sede de ser amado aumenta cada vez mais. Talvez você já esteja cansado de bater em portas e ninguém abrir. Jesus quer conversar com você. Jesus quer sentar com você no poço. Jesus oferece a você as águas vivas. Jesus quer acolher você, salvar você. Jesus oferece para mim e para você a água viva, sabendo quem nós somos, imperfeitos, feridos, machucados pela vida. Jesus nos oferece a água viva, o seu amor, a sua aceitação, o seu cuidado, principalmente por saber como nós temos vivido, por conhecer a nossa necessidade. Ele nos ama tanto e quer cuidar de nós. Se nós não encontramos amor e aceitação nos círculos sociais, nas portas que batemos, amados, nós encontramos nos braços de Jesus todo o amor, carinho e aceitação que a nossa alma precisa, necessita. Toda a sede de amor e de carinho que o nosso coração tem pode ser saciado pela presença amorosa, bondosa daquele que veio ao mundo nos dar essa nova oportunidade de voltar ao Pai e de sentir o nosso coração abraçado. O homem toma atitudes incríveis na busca pela aceitação. Ele se envolve com pessoas, vai para lugares
inacreditáveis em busca da aceitação. Toma atitudes, faz coisas das quais ele se arrepende muito e amargamente depois, em busca de aceitação. Mas somente nos braços de Jesus nós podemos nos sentir completos, amados e aceitos. Pare de buscar por aí. Pare de procurar em lugares ermos, porque a seca só vai aumentar no seu coração. Corra para os braços de Jesus. Ele tem todo o amor e carinho que você precisa. Ele preenche o vazio do nosso coração, sacia a sede da nossa alma, e apenas nele, com ele, nós podemos nos sentir mais uma vez amados, aceitos e acolhidos. Esse texto também nos diz que Jesus, a água viva, veio saciar a nossa sede de adorar a Deus. Aquela mulher, bem como os samaritanos e também os judeus, a rigor, tinham uma visão inadequada da adoração a Deus, de quem Deus é, o que Ele deseja de nós. Os samaritanos construíram no Monte Gerizim um templo como um lugar de adoração, rival ao dos judeus em Jerusalém, porque eles não eram bem-vindos no templo de Jerusalém. Quando nós meditamos e olhamos para esse texto no seu original, a palavra que nós temos para a adoração ali é a palavra proskinel do grego. Essa palavra significa se prostrar, se dobrar. É a reverência que um súdito fazia a um rei. O tempo da distorção, contudo, havia acabado. Jesus estava ali para oferecer àquela mulher a água viva que sacia a sede de adorar a Deus. Sede que jamais é saciada por meios humanos. O homem busca, através da religião, saciar essa sede. Mas a religião, por si mesma, não pode levar ao homem a Deus. Não conduz o homem a Deus. Não põe o homem diante de Deus. Os rituais não aproximam o homem de Deus. Quando Jesus chega até aquele poço naquele dia e conversa com aquela mulher e vê no coração dela sede de adorar a Deus, ele diz: já chegou a hora de adorar ao Pai da forma como Ele deseja ser adorado. Não aqui no Monte Gerizim, nem lá no Templo de Jerusalém. O Pai quer ser adorado em espírito. Ou seja, Ele quer que nós dobremos não somente os nossos joelhos, mas principalmente os nossos corações. Deus não quer joelhos dobrados e corações de pé. Deus, Ele quer corações prostrados. Deus, Ele quer que do nosso interior, essas mesmas águas que nos levam de volta para Ele e que saciam a nossa sede de aceitação, uma vez que Deus nos recebe em Sua presença, por seu amor, Ele deseja que dali mesmo, do nosso interior, saia a adoração, a obediência, o prostrar, a dignificação, a magnificação de corações prostrados, não de aparência apenas. E Deus também quer ser adorado, Jesus diz para aquela mulher naquele dia, em verdade. Ele quer que nós não apenas saibamos quais são os seus mandamentos, mas Ele quer principalmente que nós vivamos os seus mandamentos.
Alguém que sabe quais são e não vive, faz a sua própria vida uma mentira. Viver os mandamentos é adorar em verdade. Quem conhece e não vive, faz da sua vida uma hipocrisia. E o Senhor não deseja isso para a adoração dos seus filhos. Mais do que desejar, Deus procura adoradores. Jesus disse para aquela mulher. E ela, ao escutar que o Senhor Jesus, ali naquele dia, naquele poço, naquela hora, era aquele que ensina a adorar, aquele que veio trazer a revelação de quem Deus é e do que Ele deseja de nós, ela deixa o seu cântaro de lado e passa a servir ao Senhor, já proclamando também humildemente para os seus queridos que o Rei Salvador, Cristo, o Messias, e ela sabia bem o que significava isso, o Messias, o Cristo. Ela esperava por Ele, estava sedenta por isso. Ao conhecê-lo ali, ao ter um contato com Ele ali, ao ter iniciado em sua vida um processo de restauração inigualável, ela abandona o seu cântaro e já vai correndo dizer a outros quem ela conheceu e o que Ele começou a fazer em sua vida. Trazendo para nós, queridos. Talvez, em algum momento da caminhada, você tenha cultivado uma visão inadequada de quem Deus é e o que Ele deseja de nós. Talvez uma visão formatada pela religiosidade fria. Talvez uma visão formatada pela tradição acima da palavra de Deus. Talvez uma visão formatada por pregadores egoístas e gananciosos. Talvez uma visão inadequada por si mesmo, pela falta de conhecer e de meditar em quem Deus é na sua palavra. Mas seja qual for o motivo, se a sua visão está distorcida e você tem sede de adorar a Deus, chegou a hora de o adorarmos como Ele deseja ser adorado. Porque o mesmo Jesus que nos aceita e que cuida de nós, nos capacita e nos ensina a adorar a Deus em espírito e em verdade. Somente sendo tabernaculado por Ele, habitado por Ele, pela presença dEle, pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus nos outorgou. Somente pela sua graça e misericórdia. Quando Ele abre os nossos olhos, nós podemos ver quem Deus é. Nós podemos perceber aonde Ele habita. Não na casa de pedras, mas no meu e no seu coração. E que adorar a Deus é muito mais do que prestar apenas rituais, mas é do fundo da nossa alma, completamente, intensamente buscá-lo. É não servi-lo segundo a cartilha, mas é amá-lo de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Adorar a Deus é não conhecer os seus caminhos e saber quais são eles e achar que isso é muito bom, muito bonito, mas que não tem nada a ver comigo. Adorar em verdade é conhecer os seus caminhos e viver e trilhar e desejar ardentemente por toda a vida estar na direção e no rumo certo. E se eu cair, Ele me ajuda a levantar.
E se eu falhar, a sua misericórdia é maior. E se o pecado for abundante na minha vida, sua graça é superabundante. Quando nós conhecemos Deus através de Cristo Jesus, o único que pode nos levar até Deus, nós aprendemos o que significa adorar em espírito e em verdade. Fora dele, do Messias prometido, não há adoração. Há falsa adoração. Ainda que o alvo seja o Deus verdadeiro, e ainda que as pessoas pensem isso, fora de Cristo, não há adoração verdadeira. Somente através dele nós podemos chegar ao Pai. E quando nós o conhecemos, nós deixamos o nosso cântaro para trás e corremos para anunciar quem Ele é e o que Ele faz. Porque depois que nós adoramos a Deus, depois que Jesus nos ensina quem Deus é, e depois que nós adoramos de forma aprovada a Deus, é impossível não existir testemunho. É impossível não existir proclamação. É impossível não colher o que desde os tempos antigos vem sendo plantado. Porque isso foi preparado para nós. Que nós possamos então, amados irmãos e irmãs, buscar a Cristo e nele suprir todas as nossas necessidades de aceitação, afetivas, emocionais, a cura para o nosso interior. A presença dele e o seu cuidado nos restauram completamente. E uma vez a habitação de Deus, e uma vez a casa favorita de Deus, nós podemos adorá-lo. Adorá-lo em espírito e em verdade. Curvar o nosso interior em obediência sincera, humilde e amorosa. E viver os seus mandamentos, que não são pesados. Que não são pesados. Mandamentos que trazem luz e vida também para os que estão à nossa volta. Ao adorar a Deus, o testemunho é natural, porque nós fomos chamados para colher o que os profetas, os apóstolos, os mártires, os reformadores plantaram. Nós possamos dar continuidade à adoração, sendo por Jesus levados ao Pai diariamente, todos os dias. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos que o Senhor nos receba em Tua presença todos os dias, ó Deus. Não por nossos méritos, não pela nossa bondade, porque não há nada de bom em nós. E nem todo o nosso esforço pode chamar a sua atenção. Porque há, ó Deus, entre nós um muro da separação. O pecado. Mas nós, ó Deus, apesar de sabermos que há algo maior, que há algo que vai além do que os olhos podem ver, e buscarmos desesperadamente, ó Deus, conhecer e servir e amar esse algo maior, não conseguimos por nós mesmos. Porque batemos com essa parede. Porque essa separação nos impede de ver, mas nós te damos graças, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que derrubou o muro da separação. Te damos graças por Jesus Cristo, ó Deus, que na cruz fez a reconciliação. E hoje, ó Deus, nós não precisamos mais conviver com as nossas doenças, com a nossa enfermidade. O Senhor, naquela cruz, quebrou a maldição
e nos deu a paz. Fez a nossa paz na cruz. Te louvamos e agradecemos, Senhor Jesus, porque hoje nós somos acolhidos, aceitos, cuidados, curados e amados pelo Pai. O Senhor é a fonte de águas vivas que sacia a nossa sede de aceitação e também de adorar, ó Deus. Porque nós não sabemos como adorar, mas Tu nos ensinas, Mestre querido. Dá-nos o privilégio de buscarmos a Deus e estarmos na presença dEle diariamente e em espírito e em verdade, oferecer as nossas vidas em adoração. Ajuda-nos, ó Deus. Capacita-nos, Espírito Santo de Deus, a testemunhar também, naturalmente, no dia a dia, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Testemunhar esse Deus que ama e acolhe em Cristo Jesus e que aceita e ensina a adorar em Cristo Jesus. Nós oramos em nome dEle, o Verbo que veio nos amar. Amém. Amém. Se colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Nós vamos, por causa do horário, viu, Bia, suprimir esse último hino. Enquanto a Bia faz o pós-lúdio, nós podemos consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Senhor, dá-nos sim essa graça para estarmos sempre certos dela, de que somos aceitos pelo único e verdadeiro Deus, o Deus que tudo pode, que tudo sabe, que nos recebe de braços abertos, quando dele nos aproximamos pelos méritos do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça de Jesus, o nosso Salvador eterno, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença consoladora do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre nós e todo o Israel de Deus espalhado neste mundo, para a glória do Deus bendito, Deus Trino, e para sempre. Amém. Nós gostaríamos de saber das pessoas que estão nos visitando hoje de manhã. E eu gostaria de citar aqui o nome da senhora Marina. Você pode repetir o seu sobrenome, por favor? Gleide. Ela é viúva de um pastor, colega do reverendo Olson Pembert. O prenome do seu esposo era? Floyd. Floyd Gleide, missionário no Brasil. O reverendo Floyd foi professor no seminário há algum tempo. E no IBEL também ou não? Não, no IBEL não, mas aqui no seminário. De Campinas. Faleceu há 2 anos, com 95 anos de idade. A dona Marina me comunicou isso. Dona Marina, a senhora é bem-vinda entre nós. Com alegria recebemos novamente sua presença conosco. Há mais alguém que está nos visitando?
Diga para nós, Jaribe. O Oswaldo Silei, o Oswaldo é pastor e diretor da CEPAL, Aham. visitando esse fim de semana, ele tinha um compromisso em Campinas, está em casa com a gente, ele e a esposa dele, assim. Muito bem-vindos. É o Oswaldo Prado, né? Isso, a gente recebeu um convite da Igreja Presbiteriana Aliança para estar lá, o senhor estava falando lá, não é? Na conferência missionária. Bem-vindos, Deus abençoe vocês. Mais alguém? Creio que não. Bom, agora nós continuamos a estudar juntos a Palavra de Deus nas várias salas da escola dominical que temos. Todos estão convidados a permanecer conosco em uma dessas salas. Eu chamo a sua atenção para o boletim, porque nele você vai encontrar as anotações da dinâmica da nossa igreja e como cada um de nós pode se envolver no trabalho que o Senhor está nos chamando a realizar. Tenhamos, então, um bom domingo na sua presença. Então.